Bem-vindos ao The Debate. Hoje nós vamos olhar para o caso de sucesso talvez mais improvável de toda a história humana. Uhum. Porque, se a gente usasse termos corporativos modernos hoje, seria como olhar para uma startup Exato, uma startup nascida numa província bem periférica, né? muito periférica e marginalizada, sem absolutamente nenhum orçamento bilionário, zero equipe de marketing, zero apoio estatal e liderada por um grupo de trabalhadores perfeitamente comuns. E pela lógica puramente corporativa, veja bem, um projeto assim simplesmente morre na garagem. Morre na garagem. Tudo que a gente sabe sobre como ideias dominam o mundo exige infraestrutura tangível, pesada, visível. E historicamente nós sempre procuramos esse mapa logístico para explicar o sucesso, sabe? Porque sem as rodovias corretas, ou, na nossa era atual, sem os cabos de fibra ótica, Fica isolada. fica isolada. A ideia mais brilhante e revolucionária do mundo não sai do lugar, ela não escala. Mas aí a gente volta os nossos olhos para o primeiro século da era cristã. E toda essa lógica parece entrar num curto-circuito total. O movimento cristão começou muito restrito ali à Palestina, com um punhado mínimo de seguidores. No entanto, os dados materiais que a gente tem à disposição hoje são honestamente assustadores. É uma anomalia demográfica. Sim, entre os anos 80 e 85 depois de Cristo, esse movimento já contava com cerca de 300 mil adeptos. O que por si só já seria um feito monumental para a época. Mas a curva de crescimento sociológico que vem depois, ela quebra qualquer modelo estatístico mais conservador. Quando a gente chega ao ano 300, a estimativa pula para a marca inacreditável de 8 milhões de pessoas. 8 milhões. E não estamos falando de uma concentração regionalzinha, estamos falando de uma rede imensa que se espalhou do Egito até as fronteiras da Índia. É absurdo. E é exatamente essa anomalia que nos traz ao cerne da nossa discussão hoje. O que foi o verdadeiro motor dessa expansão sem precedentes? De um lado, eu defendo como estudiosa, muito convicta da teologia cristã, que esse sucesso vertiginoso não foi um acidente geográfico. Foi impulsionado primordialmente pela força de um mandato teológico interno e, claro, uma profunda agência espiritual. Foi a ordem contínua que vem desde o Antigo Testamento, executada sob a direção do Espírito Santo, que atuou como verdadeiro combustível desse foguete. E eu chego a isso de uma maneira bem diferente, devo dizer. O meu ponto é que a intenção teológica, esse combustível que você menciona, já existia há séculos. E, ainda assim, o foguete nunca tinha saído do chão. Eu estou super convicto de que o verdadeiro catalisador foi externo. As condições materiais. Exatamente. Foi uma convergência histórica e sociopolítica perfeitamente cronometrada. Sem a tempestade perfeita das condições externas, tipo a infraestrutura do Império Romano, a cultura grega e a vasta rede da diáspora judaica, esse movimento jamais teria passado de uma seita localizada e fatalmente esquecida pela história. Bom, para a gente começar a desvendar isso, é importante pontuar que a nossa base de análise hoje se apoia no excelente material baseado nos estudos de missiologia, que tem lá o copyright de 2001 a 2026, do professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. E, mergulhando nesse material rico, a minha posição se estrutura numa premissa muito clara. A missão cristã não nasceu num vácuo no dia de Pentecostes. Certo? Se a gente quer entender o motor de verdade, precisamos olhar para a espinha dorsal teológica. O mandato não começou com o Império Romano, começou lá em Gênesis 12 com a chamada de Abraão para abençoar as nações. O que o primeiro século viu foi a execução magistral disso. Jesus inovou aliando pregação e ação, mas o que ligou a ignição de fato foi a obediência da igreja primitiva. Pensa na igreja de Antioquia, por exemplo. É um modelo prático muito interessante, admito. É brilhante. Guiados pelo Espírito, eles criaram uma estrutura cooperativa inédita. Eles mantiveram uma igreja local fixa, enquanto financiavam e enviavam uma equipe missionária móvel. Foi essa inovação teológica, enraizada na sensibilidade espiritual, que acendeu a chama global. Olha,
esse modelo de Antioquia é de fato fascinante. É como se fosse o protótipo perfeito de uma matriz financiando uma equipe de pesquisa de campo, né? É um argumento teológico bem convincente. Mas você já considerou que as melhores ideias morrem todos os dias se não tiverem os veículos corretos? Eu entendo o peso da logística, mas A minha posição foca no que o próprio material de estudo classifica como os elementos de contribuição. O mandato de Gênesis existia, claro que sim, mas a realidade prática importa. O estudioso Jay Blau aponta de forma contundente que Israel foi comissionado para 2 tipos de obras, uma obra centrípeta e uma obra centrífuga. E para quem está ouvindo a gente agora e talvez não lembre das aulas de física aplicadas à teologia, você poderia desdobrar isso rapidamente. Claro, claro. Pensa na obra centrípeta como uma força gravitacional. A ideia ali era: venham e vejam. Construam um templo glorioso, atraiam as nações para Deus pela excelência moral. Já a obra centrífuga é o movimento para fora, né? É a dispersão. Ou vão e contem. E os dados históricos mostram que, na obra centrífuga, o fracasso de Israel foi quase total na era pré-cristã. Eu não usaria a palavra fracasso, mas continua. Eles simplesmente não foram abençoar as nações ativamente. Então, a pergunta que fica é se a teologia e o mandato sempre estiveram ali porque só funcionou no primeiro século. A resposta não é só uma renovação teológica, é a infraestrutura do Império Romano. O helenismo ofereceu uma língua universal, a Pax Romana garantiu rotas seguras, o Evangelho, veja bem, ele pegou carona nessa malha viária e cultural. Sem ela, a mensagem estagnaria. Eu entendo perfeitamente porque você foca nesse ponto. E a distinção entre a força centrípeta e centrífuga do Blau é genial. Mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente sobre esse chamado fracasso de Israel no Antigo Testamento. Fique à vontade. Eu acho muito perigoso separar a teologia da prática histórica, sabe? Como se a história corresse de um lado e Deus ficasse apenas observando do outro. O Antigo Testamento forneceu a planta arquitetônica da casa. O fato de Israel não ter evangelizado o mundo todo antes não significa que o motor estragou ou fracassou. Significa que o motor ainda estava sendo montado. Sendo montado por séculos. Sim, nós estávamos numa fase preparatória, gerida pelo que o texto descreve como o soberano da história. A planta estava pronta, mas a faísca que ligou o motor precisava do cumprimento profético. Quando Jesus muda a chave e dá ordens explícitas, tipo em Marcos 16 ou Mateus 28, para fazer discípulos de todas as nações, Mas ordens verbais sozinhas não criam estradas. mas criam um imperativo vital. Quando isso se alinha com a descida do Espírito em Atos, não é só uma nova tática, é a teoria virando prática inevitável. Não foi o mundo romano que puxou a igreja. Foi o imperativo de Jesus que empurrou os discípulos para esse mundo. Peraí, eu simplesmente não compro essa ideia de que a expansão foi só o resultado de alguém apertar um botão teológico no momento certo. E eu explico o porquê olhando para a própria sociologia do primeiro século. Vamos olhar para o proselitismo judaico. Muito antes de os cristãos viajarem, os judeus da diáspora já faziam longas jornadas tentando converter os gentios. A intenção de ir estava lá, mas eles conseguiram uma expansão extremamente modesta. Sim, o alcance era bem mais contido. Sabe por que o cristianismo decolou onde o judaísmo patinou? Porque o cristianismo operou de forma quase parasitária, e eu uso essa palavra no sentido puramente sociológico, sobre um grupo muito específico que a diáspora acidentalmente criou, os chamados tementes a Deus. Você diz os gentios que ficavam ali na órbita das sinagogas? Certo. Exatamente. Quem está ouvindo a gente pode estar imaginando Paulo chegando numa cidade romana, subindo num caixote na praça pública e tentando convencer pagãos politeístas do zero absoluto. É o que os filmes geralmente mostram. Sim, mas não era isso que acontecia. Os tementes a Deus eram fascinados pelo monoteísmo ético dos judeus, iam às sinagogas, mas impunham um limite, né? Não queriam assumir costumes rigorosos como a circuncisão. Eles eram, no jargão moderno de vendas, os leads quentes, os contatos quentes. Entendo a analogia. Quando Paulo chegava numa nova cidade, ele ia direto para a sinagoga.
A audiência dele já estava pré-aquecida por séculos de presença judaica ali. Se Paulo não tivesse esse grupo sociológico como base para alavancar a mensagem, a barreira cultural de introduzir um Deus único no mundo pagão teria sido intransponível. Olha, eu concordo plenamente que essa foi uma vantagem absurda. A inteligência tática do apóstolo Paulo em usar a sinagoga como ponto de partida é inegável. Mas eu não estou convencida por essa linha de raciocínio porque ela reduz uma transformação espiritual global a um mero oportunismo demográfico. A expansão não foi só achar o cliente certo na hora certa. Não é oportunismo, é alavancagem de rede. Mas pensa bem, se fosse só uma questão de conveniência sociológica, como a gente explica a natureza revolucionária das igrejas transculturais? Volta comigo lá no laboratório que é Antioquia. Mas Antioquia não era exatamente um polo comercial gigantesco do império, a infraestrutura já estava lá. Sim, era um centro imenso, mas observa de onde veio o ímpeto da igreja lá. A comunidade não nasceu porque alguém desenhou um plano de marketing focado nas rotas da Síria. Nasceu porque os crentes estavam sendo perseguidos e mortos em Jerusalém e tiveram que fugir. A diáspora cristã inicial. Foi do trauma que emergiu algo totalmente inédito. Uma congregação com liderança inerentemente pluricultural. Você tinha judeus, africanos, cipriotas, pessoas que, pelas regras da época, nem deveriam comer na mesma mesa, liderando juntas. E em Atos 13, quando eles decidem cruzar as barreiras e enviar os melhores líderes, Barnabé e Saulo, o texto é claro, eles estavam jejuando e orando. A coragem de transcender séculos de isolamento não brotou da conveniência de encontrar os tementes a Deus. Certo, mas Brotou de uma obediência radical. O motor que sustenta atravessar oceanos não é o público-alvo inicial, é a resiliência gerada pela fé de quem está enviando a mensagem. compreendo. A motivação interna era indiscutivelmente forte. Mas como, na prática da vida real, essa resiliência interna consegue cobrir quilometragens impensáveis no mundo antigo? Nós estamos falando de atravessar desertos, montanhas. É aqui que entra o papel monumental da infraestrutura imperial. Olha os relatos de Eusébio, historiador da igreja. Nós vemos o apóstolo Tomé supostamente viajando até regiões do Irã, Paquistão, chegando na Índia. A missão tomista é fascinante. E temos Marcos fundando bases em Alexandria, no Egito. Nenhuma sensibilidade espiritual ou oração torna isso logisticamente possível sem a Pax Romana. Então, na sua visão, a genialidade estava no asfalto e não na mensagem? As estradas romanas são as verdadeiras heroínas da evangelização? Não as heroínas morais, claro, mas a tecnologia habilitadora sem a qual a mensagem não chegaria. A Pax Romana erradicou a pirataria no Mediterrâneo. Tinha pontes, guarnições protegendo o comércio, correio. Paulo viajava de província em província sem cruzar fronteiras inimigas. E soma isso o grego koiné. A língua comum. O koiné foi a internet do mundo antigo. Uma carta de Corinto era lida perfeitamente na Ásia Menor. E o estado psicológico das pessoas também importava. O cidadão comum do primeiro século estava desiludido. Os deuses pagãos ofereciam rituais burocráticos, não salvação. O povo estava existencialmente faminto. Então o evangelho encontrou estradas de pedra seguras, sim, mas encontrou rodovias linguísticas e psicológicas asfaltadas. A estrada externa ditou a velocidade espantosa da propagação. É uma pintura histórica muito elegante. Mas eu preciso contestar com veemência porque tem um paradoxo massivo no seu argumento aí. É um erro clássico olhar para os mapas de logística de Roma e esquecer de olhar para quem estava segurando a espada nessas rodovias. Como assim? Você dá um crédito primário à Pax Romana como se o império fosse uma agência de turismo benevolente facilitando missões. Mas quem governava isso? Pouquíssimo tempo depois, foram esses mesmos imperadores, essa mesma máquina estatal, que orquestraram perseguições cruéis, sanguinolentas contra esses mensageiros. Sim, mas as estradas continuavam operando. Operando a que custo? O pedágio para percorrer as estradas levando a mensagem de Jesus passou a ser a própria vida. Quem está ouvindo a gente pode pensar tipo, se Roma era a grande facilitadora, por que os cristãos viviam escondidos nas catacumbas?
Bom, a perseguição não foi uniforme o tempo todo. Mas como coroar a estabilidade romana como a grande alavanca se o Estado mobilizou exércitos e as arenas de gladiadores para tentar esmagar o movimento? A infraestrutura física existia, ninguém nega os blocos de pedra. Mas crescer de 300 mil para 8 milhões de fiéis sob ameaça contínua de decapitação, isso não é sociologia. A força motriz que faz alguém avançar numa estrada sabendo que a morte a espera não vem do helenismo. Vem da convicção absoluta de um mandato divino, do Cristo dizendo: estarei com vocês todos os dias. O evangelho floresceu apesar do poder letal do império, não por causa dele. Olha, esse é um contraponto emocional e historicamente muito forte. A resiliência sobre martírio é inquestionável. Mas a gente não pode misturar a cronologia das fases históricas. A cronologia sustenta o martírio desde os apóstolos. Sim, mas a janela crítica de ignição, quando as bases foram plantadas em Éfeso e Roma, ocorreu numa janela onde o cristianismo era visto como seita judaica e gozava de certa tolerância legal, a religio lícita. Quando as perseguições massivas de Décio ou Diocleciano começaram séculos depois, o movimento já estava enraizado nas veias logísticas do império. Era tarde demais para amputá-lo. Imagina se esse mandato divino tentasse agir 150 anos antes. A verdade espiritual seria a mesma. Mas seria estrangulado no berço. Sem o koiné para traduzir a redenção, com um Mediterrâneo dominado por piratas, a teologia não flutua num éter invisível, ela colide com a gravidade da história material. O que você chama de providência de Deus, eu vejo atuando através da engenharia civil romana. É absolutamente fascinante como nós podemos olhar para os mesmos dados históricos, para esse material riquíssimo, e extrair forças primárias tão diferentes. Para sintetizar a minha visão aqui, eu permaneço muito convicta de que o avanço cristão do primeiro século foi, na sua essência, o triunfo da inovação teológica e da fidelidade ao Espírito Santo. Foi essa agência espiritual que transformou a promessa milenar em realidade. Olhando para a agilidade de Antioquia e a coragem de enfrentar a morte, a convicção interna inesgotável foi o que empurrou as fronteiras. Sem o fogo interno, as estradas romanas seriam só caminhos vazios. E para arrematar o meu lado, eu reafirmo que as intenções mais grandiosas precisam de conduítes materiais para alterar a realidade. Aquele teste com o povo de Israel mostra isso. A mensagem sem o meio não escala. A intersecção singular da rede das sinagogas, a plasticidade do helenismo e as artérias da Pax Romana formaram a matriz insubstituível. O império forneceu a infraestrutura exata para a teologia deixar de ser um murmúrio na Galileia e se tornar um estrondo global. Sabe, apesar dessa nossa divergência clara sobre qual foi a faísca e qual foi a lenha, eu acredito que a gente converge de forma inquestionável num ponto. O primeiro século nos entregou um cenário de uma singularidade estonteante. Totalmente. Foi um momento de alinhamento perfeito de astros na história humana. Uma mensagem de alta densidade colidindo no tempo exato com uma civilização exausta de seus ídolos e estruturalmente hiperconectada. É uma simetria raríssima. Perfeito. E essa reflexão nos mostra que a complexidade de como ideias mudam o mundo não deve nunca ser reduzida a uma única dimensão. Tem camadas profundas para investigar. Pensa no equilíbrio de Antioquia entre sustentar uma estrutura fixa e bancar equipes móveis. Isso é algo que presidentes de grandes empresas sofrem para equilibrar até hoje, e a igreja primitiva resolveu de forma orgânica. E por isso o escrutínio rigoroso da história é vital. Diz pra gente que se quisermos entender a propagação de grandes ideologias, precisamos manter a mente atenta à teologia, sim, mas com os pés firmemente fincados nas pedras das estradas romanas para compreender a mecânica da execução. O que nos reconecta à imagem do início. Quando olharem para o sucesso retumbante dessa startup cristã primitiva, talvez seja um erro procurar só pela infraestrutura ou, do outro lado, só pela paixão dos fundadores. O que o primeiro século desvendou foi um momento raro onde um combustível teológico formidável encontrou a perfeita câmara de combustão sócio-histórica. A complexidade está servida. Continuem questionando, continuem buscando as causas profundas. Até a próxima!